Olha que a gente tem aqui hoje, ó, tá? Uma quesada, né? Popularmente chamada de cigarra. Esse organismo aqui é bem interessante porque o ciclo de vida dele é muito louco. Olha o barulho que o cara faz. Esse barulho é macho, tá? Esse indivíduo apresenta na região abdominal um órgão chamado órgão simpático. É provido de músculos que ele vibra constantemente e esses músculos, eles vibram uma caixa de ar interna. E essa caixa de ar emite esse som que pode chegar a 120 decibéis. Emitido, fica quietinho, emitindo esse som, pra quê? Pra atrair fêmeas. Que desespero é esse, meninão? No episódio de hoje vamos falar sobre toda a diversidade dos artrópodes. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um grupo biológico muito interessante, muito marcante, extremamente bem sucedido na escala zoológica, que corresponde aos organismos do filo dos artrópodes. Dá uma olhadinha nesse cetograma. Tá? O cetograma é um diagrama em setores, aquele diagrama em pizza, tá? Onde nós separamos aqui de uma forma bem interessante. Isso aqui, tá? Ou seja, essa parte achurada em branco, representa, tá, todos os organismos, as espécies que já foram catalogadas e as espécies que já foram identificadas do Filoartrópoda. Dá uma olhada. Ela representa aproximadamente 1/3 de todas as categorias animais. Esse é o cetograma do reino Metazoa. Então, esses 2/3 aqui serão ocupados, olha só, por animais como, por exemplo, as esponjas do mar, os poríferos, os animais como os selenterados, quinidários, os vermes achatados, chamados plateumintes, os vermes cilíndricos, os nemateumintes, os vermes cilíndricos metamerizados, os adelídeos, os moluscos, veja bem, os equinodermatas e, obviamente, todos os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Lembre-se, o ser humano vai estar incluído nessa categoria. Então, note que, tá, o grupo dos artrópodes, aqui, basicamente representado por insetos, o maior número, os aracnídeos, os crustáceos e os organismos chamados miriápodas, eles são os animais, veja bem, mais bem-sucedidos de toda a zoologia. E esse sucesso vem de acordo com uma característica muito interessante, muito marcante nessa categoria animal. Nós podemos dizer que os artrópodes, eles são organismos chamados de organismos euriécios. E o que significa dizer que o organismo é euriécio? Significa dizer que esse organismo, note, ele apresenta a chamada grande, olha só, a grande valência ecológica. Em ecologia, tá, nós usamos, é comumente usado, 2 termos para designar algumas características de um determinado organismo. O prefixo, tá? Você pode usar o prefixo euri, tá? E euri quer dizer largo, que é totalmente antagônico ao outro prefixo que é denominado de prefixo esteno, enquanto largo é euri, esteno é o oposto. Portanto, você vai chamar isso aqui de estreito. Vamos imaginar uma seguinte situação. Tá? Você coloca um sufixo à frente desses prefixos. Então, vamos imaginar que você coloque o prefixo fago. Fago significa alimentação, alimento. Quando um organismo ele é chamado de organismo eurifago, ele tem uma larga dieta, ele tem um cardápio extenso. Vamos considerar, por exemplo, você, ser humano, tá? Você é um organismo eurifago ou você é um organismo estenofago? Vamos pensar? Você pode comer algas? Sim. Qualquer restaurante japonês que você vá, você vai comer uma alga chamada nori. Você pode comer fungos? Sim. O shimeji, o shiitake, o agaricus, o cogumelo Paris, são fungos que servem de alimentação para o ser humano. Você pode comer grupos vegetais? Sim, você pode comer grande parte dos vegetais, principalmente as angiospermas. Pode comer alguma coisa de gimnosperma? Sim, o pinhão, tá? O pinhão, tá, corresponde a uma semente que você vai se alimentar de uma
material nutritivo que existe nele, que vai nutrir, no caso, o embrião. Mas em caso de angiospermas, você pode comer, por exemplo, a raiz de um angiosperma, como, por exemplo, uma cenoura. Você pode comer um caule subterrâneo de angiosperma, como, por exemplo, uma batata inglesa. Você pode comer um caule aéreo de uma angiosperma, como, por exemplo, palmito. Você pode comer folhas, como o alface, o agrião, tá? A chicória. Você pode comer frutos, como um pêssego, um pseudofruto, como uma maçã, uma pera, um fruto partenocárpico, como por exemplo uma banana. Você pode comer sementes como arroz, feijão, milho que você se alimenta. Então veja que você tem uma larga dieta em relação aos vegetais e animal. Sim, o que o ser humano pode se alimentar aqui? De modo geral, não pode fazer muito parte da dieta de algumas pessoas. Mas, por exemplo, tá? Medusas, tá? Podem ser ingeridas. Medusas desidratadas são utilizadas, por exemplo, no Japão como alimento, tá? Você pode comer, por exemplo, moluscos, a lula, o polvo, o marisco, o mexilhão, o vômbolo e as vieiras. Nós podemos comer artrópodas, podemos, principalmente o grupo dos crustáceos, como siri, lagosta, caranguejo. Você pode comer os cordados, entre os cordados, peixes, cartilaginosos e ósseos. Existe a possibilidade de você comer carne de anfíbio, carne de rã, tá? Existem mercados exóticos de carne que vendem carne de jacaré, que é criado em cativeiro para alimentação do ser humano. Aves nem se fala, o frango, o pato e, obviamente, uma quantidade grande de mamíferos que são criados para alimentação humana, como, por exemplo, os bovinos, os caprinos e os suínos. Então você, veja bem, é um organismo eurifago. Vamos pensar em um organismo estenofago, um animal que tem uma dieta limitada, um animal que tem uma dieta restrita, obtusa. Pode ser, por exemplo, representado por um panda. O panda é um animal que se alimenta de brotos de bambu. Pode ser representado por um koala. Um koala é um animal que se alimenta de folhas tenras de eucalipto. Um bicho preguiça aqui do Brasil, ele se alimenta do broto de uma planta chamada embaúba. Então são animais que têm uma dieta muito limitada, muito restrita e por isso são denominados animais estenofagos. Do ponto de vista alimentar, os artrópodes aqui, insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes, eles têm uma extensa dieta, pois eles vivem nos mais diversos tipos de ambiente, assim a disponibilidade de alimento é muito variada. Vamos pensar em um outro termo utilizado aqui, tá? Que é o sufixo alino. E alino, tá? Diz respeito à chamada salinidade. Salinidade, portanto, da água. Vamos pensar numa região de estuário. Uma região que é o encontro da água do oceano com a água de um rio. Quando a maré sobe, o mar invade o rio. Quando a maré desce, é o rio que invade o mar. Nesta região, você tem uma área tropical. Tá? Então, você tem uma vegetação junto a essa região, que é chamada vegetação do manguezal. Nessa região, tá? Quando a maré sobe, a água da região do manguezal fica mais salgada. Quando a maré desce e o rio invade o mar, essa água fica um pouco mais doce. Em decorrência disso, um organismo que vive na região do manguezal é um organismo que suporta a cada maré alta e maré baixa esta variação de salinidade. Portanto, ele resiste a uma maré alta com uma salinidade maior e ele resiste a uma maré baixa com uma salinidade menor nessa região do estuário. Veja que é um organismo, portanto, que ao suportar a larga variação de salinidade, ele é chamado de organismo eurialino. Um peixe, por exemplo, como uma sardinha, um peixe típico, exclusivo de água salgada. Vamos pensar numa tilápia, que é um peixe de água doce, exclusivo de água doce. Se você jogar a tilápia, tá, no mar, ela vai morrer desidratada. Vamos pensar em desidratação celular. Se você pegar uma sardinha e jogar no rio, ela vai ganhar tanta água que ela vai ter lise celular. Então são animais que não têm grandes capacidades de se adequar às variações de salinidade. São animais, portanto, estenoalinos. Um organismo típico de mangue.
O caranguejo. O caranguejo está aqui, ó, tá? O caranguejo, ele pertence ao grupo dos crustáceos e ele é muito comum no mangue e é um animal, portanto, que está muito bem adaptado a sofrer essas grandes variações de salinidade e sobreviver nesses ambientes. Agora, se você pensar, por exemplo, no sufixo térmico, isso diz respeito ao quê? Diz respeito à temperatura. Um organismo euritérmico suporta grande variação de temperatura. Um organismo estenotérmico não suporta essa grande variação de temperatura. Os artrópodes, de modo geral, eles são praticamente euri em tudo. Ele é eurialino, ele pode ser euribárico, suporta grande variação de pressão, ele pode ser eurifótico, suporta grande variação de luminosidade. Então, quando o organismo ele é euri em tudo, ele é um organismo euriécio. Você vai encontrar artrópodes desde a mais profunda fossa oceânica até a região de maior altitude do planeta. Você pode encontrar artrópodes desde uma câmara vulcânica ativa até uma região de geleira, pois esses animais apresentam características, tá, evolutivas que fizeram com que eles estivessem muito bem adaptados aos mais diversos tipos de ambientes, com as mais diversas condições extremas apresentadas pelo planeta. E uma dessas características principais é a presença de um exoesqueleto. Um exoesqueleto formado de um polissacarídeo chamado quitina, é o chamado exoesqueleto quitinoso, que faz com que o organismo apresente uma grande proteção com relação ao ambiente, no que diz respeito a predadores, uma grande proteção com respeito à perda de água. Ele não desidrata porque esse esqueleto é completamente impermeável. E um outro aspecto é a presença de apêndices, de patas e outros apêndices articulados. E a presença de uma pata articulada nunca foi vista então na zoologia. Os organismos conseguem ter uma mobilidade no ambiente terrestre, no ambiente seco, que nenhum outro tipo de organismo conseguiria ter. Tá? Ele consegue se deslocar com grande facilidade. Já no caso dos insetos, além da parte articulada, a presença de asas, que fez com que o organismo conseguisse viver em estratos, por exemplo, numa floresta, completamente diferentes. E, consequentemente, o animal ele se abriga com grande facilidade. Esse organismo ele pode buscar alimento onde nenhum outro tipo de organismo conseguiria com facilidade buscar. Esse lado positivo das patas articuladas e do exoesqueleto quitinoso fizeram com que esses animais fossem os animais mais bem-sucedidos da zoologia. Aproximadamente uma quantidade de mais de 1 milhão, né, de organismos do filoartrópodo foram já catalogados e identificados. Nesse grupo, a presença do exoesqueleto quitinoso ela é marcante. E esse exoesqueleto quitinoso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Esse exoesqueleto ele é inelástico. Então, um organismo que apresenta o exoesqueleto quitinoso, ele tem que periodicamente trocar esse esqueleto para poder crescer. A pergunta que pode ficar no ar para você é a seguinte: um artrópode, ele cresce e troca de esqueleto ou ele troca de esqueleto e cresce? Isso a gente vai ver no próximo episódio. E no próximo episódio vamos falar sobre as características gerais desse incrível filo animal.